Você já se perguntou qual é o verdadeiro equilíbrio entre fé e ação? Será que basta orar e esperar que Deus faça tudo por nós? Ou será que devemos agir sozinhos, sem depender dele? A resposta está no meio. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas lute como se dependesse de você. Essa é a chave para uma vida cristã vitoriosa, onde a oração nos fortalece e a ação nos move. Hoje você vai entender como unir fé e esforço para transformar sua vida. Fique comigo, porque essa mensagem pode mudar a sua caminhada com Deus. Quantas vezes nos encontramos diante de desafios e nos perguntamos: o que eu devo fazer? Apenas orar e esperar ou agir com todas as minhas forças? A vida cristã exige equilíbrio, e esse equilíbrio está entre a fé e a ação. Se confiamos plenamente em Deus, devemos buscá-lo em oração, crendo que Ele tem o controle de tudo. Mas essa fé não nos isenta de agir, de lutar, de dar passos firmes em direção ao propósito que Ele tem para nós. A verdade é que Deus opera milagres, mas muitas vezes Ele usa nossas próprias mãos para realizá-los. Moisés teve que erguer o cajado, Davi teve que lançar a pedra, Pedro teve que sair do barco. Deus abriu o mar, guiou a pedra até a testa de Golias e fez Pedro andar sobre as águas, mas a ação foi necessária. A oração nos conecta ao poder divino, mas a ação demonstra nossa confiança nesse poder. Então, como podemos aplicar isso em nossas vidas? Como encontrar esse equilíbrio para viver uma fé prática que transforma a nossa caminhada diária? Fique comigo até o final, porque hoje você vai aprender como orar com fervor, agir com determinação e viver com a certeza de que Deus está no controle. E se essa mensagem já tocou seu coração, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Você está no canal Seguindo o Evangelho, e aqui seguimos juntos, fortalecendo nossa fé e nossa caminhada com Deus. Se você está buscando uma vida de transformação e sucesso, esse é o lugar certo para você. Aqui, não só vamos compartilhar princípios bíblicos, mas também trazer poderosos testemunhos de pessoas que viveram a prática da fé e da ação. Prepare-se para ouvir conselhos preciosos sobre como orar com fervor e agir com coragem, com passos práticos que realmente levam à vitória. A jornada de fé é única para cada um de nós, mas os princípios que a sustentam são os mesmos. Juntos vamos descobrir o que fazer e como fazer para alcançar o sucesso desejado, com Deus à frente de cada desafio. A caminhada cristã é um constante desafio entre o crer e o agir. Muitas vezes, sentimos o peso das dificuldades e nos perguntamos como podemos superar os obstáculos que surgem à nossa frente. No entanto, a Bíblia nos ensina que a fé sem ação é morta. Tiago 2:26. Não basta acreditar que Deus pode, é necessário tomar atitudes, mover-se em direção ao propósito, confiando que Ele nos capacitará. É esse equilíbrio que nos fortalece, pois não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus não apenas nos chama para crer, mas também para agir, para fazer nossa parte, para caminhar com Ele. Ele diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você crê que Deus irá te fortalecer cada dia mais, declare com fé: Deus me fortalece para agir. Ao compreendermos esse princípio, a oração se torna não apenas um pedido, mas uma preparação para a ação. Quando oramos, nos rendemos à soberania de Deus, pedindo sua direção, mas também sua força para agir. O Senhor nos ensina em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração, então, não é um substituto para a ação, mas uma fonte de sabedoria e força para que possamos agir de acordo com a vontade de Deus. Ela nos coloca no lugar de humildade, reconhecendo que sem Ele, nada podemos fazer, e com Ele, tudo é possível. Agora pense por um momento. Como seria viver sem a certeza de que Deus está conosco, nos guiando em cada passo? Como Davi, ao enfrentar Golias, precisamos entender que não é a força do nosso braço que nos traz vitória, mas a confiança no poder de Deus.
Ele nos chamou para lutar com coragem, como vemos em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A coragem não vem de nós mesmos, mas da certeza de que Deus está ao nosso lado, guiando-nos através da batalha. Quando temos essa certeza, podemos agir com fé, sabendo que a vitória é dele. Você tem coragem para lutar, sabendo que Deus está contigo? Comente: tenho coragem, pois Deus está comigo. À medida que avançamos em nossa caminhada, é essencial lembrar que os frutos da fé e da ação se manifestam no nosso cotidiano. Não se trata de grandes feitos apenas, mas de pequenas atitudes diárias, movidas pela fé. Colossenses 3:23 nos diz: E tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso nos ensina que nossas ações, mesmo as mais simples, podem ser um reflexo da nossa fé em Deus. Quando agimos com integridade, dedicação e amor, estamos demonstrando nossa confiança em sua direção. É na rotina que a fé se torna visível, e é nos pequenos detalhes que Deus trabalha de maneira extraordinária. Como você tem agido em sua rotina? Escreve abaixo: minhas atitudes diárias refletem minha fé em Deus. Se você está enfrentando uma luta e quer saber como agir com confiança, não saia daí, porque o que você vai aprender hoje pode mudar a sua perspectiva e te dar a força necessária para seguir em frente. Ao unir fé e ação, vemos que Deus honra aqueles que não apenas esperam, mas também fazem a sua parte. O Senhor está conosco em cada passo, não para nos impedir de agir, mas para nos capacitar a agir com sabedoria e discernimento. Quando deixamos que nossa fé se transforme em ação, vemos portas se abrindo, milagres acontecendo e a transformação se tornando realidade. A palavra de Deus nos ensina, em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não se trata de esperar que tudo caia do céu, mas de confiar que ao darmos o passo, Deus nos guiará e fará a obra acontecer. Você está pronto para dar esse passo de fé e ação? Declare na sua vida: confio em Deus para guiar meus passos. Quando pensamos sobre a frase, ore como se tudo dependesse de Deus, mas lute como se dependesse de você, percebemos que ela nos chama para um estilo de vida ativo e confiante. Não basta apenas orar e esperar que as coisas aconteçam. A oração deve ser acompanhada de ação, de esforço, de coragem para agir. Quando oramos, nos conectamos com o poder de Deus, reconhecendo que Ele é a nossa fonte de força e sabedoria. Mas é no momento de agir, de colocar em prática o que Ele nos ensina, que mostramos nossa confiança na sua providência. A fé não pode ser algo passivo, mas algo que nos impulsiona a ir além, a fazer nossa parte. Não podemos esperar que os milagres aconteçam sem mover os pés na direção de Deus. A verdadeira força de um cristão não está apenas no momento da oração, mas na disposição de agir com a confiança de que Deus está conosco. Quando enfrentamos os desafios da vida, é fácil pensar que só a oração será suficiente. Mas Deus também nos chama para lutar, para não desistir diante das adversidades. Em 2 Coríntios 12:9, vemos que Paulo fala sobre a graça de Deus sendo suficiente para ele, mesmo nas fraquezas. Mas isso não o impediu de continuar em sua missão. A oração nos prepara, nos fortalece, mas é na luta que Deus age. Uma das maiores lições que podemos aprender é que muitas vezes o que nos falta é o esforço de fazer a nossa parte. Confiar que Deus nos sustentará enquanto seguimos em frente. Se você sente que precisa dar um passo a mais em sua luta, comente a palavra coragem. Lembro-me de uma história que sempre me toca, sobre uma mulher chamada Maria. Ela enfrentava uma vida de dificuldades, cheia de obstáculos financeiros, emocionais e espirituais. Durante anos, ela orou pedindo a Deus por mudança, por uma oportunidade que a tirasse da situação difícil em que se encontrava. Mas Maria também sabia que a oração sem ação não traria os frutos que ela desejava. Ela começou a tomar passos concretos. Fez cursos, se capacitou, buscou maneiras de melhorar sua situação. E com cada passo dado, Deus foi abrindo portas. Um dia, ela recebeu uma proposta de trabalho que mudou completamente sua vida. Maria nunca deixou de orar, mas também nunca deixou de lutar. Deus agiu
mas ela fez sua parte com coragem e determinação. O testemunho de Maria nos ensina uma grande lição. A combinação de fé e ação é o que gera transformação. Não se trata de esperar que tudo aconteça sem fazer nada, mas de confiar que ao agir com fé, Deus nos guia, nos capacita e nos coloca no caminho da vitória. O Senhor não apenas responde às nossas orações, mas também nos fortalece para que possamos superar as dificuldades. Como diz o Salmo 18, 29, porque contigo posso atacar um exército, com o meu Deus posso transpor muralhas. Cada passo de fé é uma preparação para o que Deus tem para nós. E assim como Maria, você pode ver sua vida transformada ao unir fé com ação. Se você está pronto para agir com fé, comente a palavra transformação. Você já se sentiu sobrecarregado pelas lutas da vida? Já se perguntou por que, apesar de tanto esforço, os problemas parecem crescer ao seu redor? Talvez você tenha orado pedindo uma solução, mas parece que as dificuldades continuam vindo. No entanto, é justamente nesses momentos que devemos lembrar do equilíbrio entre fé e ação. Deus nos chama para descansar nele, confiar em sua vontade, mas também agir com coragem. A vida cristã não é uma vida sem desafios, e o Senhor nunca prometeu que seria fácil. O que Ele prometeu é estar conosco em todas as situações, guiando-nos e nos capacitando. Como está a sua jornada com Deus? Se você é uma pessoa que precisa confiar mais nos planos de Deus, comente: descanso em Deus. O dia a dia é uma constante batalha. Quem nunca foi vítima de calúnias, mentiras ou difamações? Quem nunca sentiu que o peso do mundo estava sobre seus ombros e que a própria verdade parecia ser distorcida por aqueles ao seu redor? Essas dificuldades não são fáceis de enfrentar e muitas vezes nos perguntamos: como vou continuar? Como posso lutar contra algo que não vejo? A resposta está na confiança plena em Deus. Como diz a palavra em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ao nosso lado, pronto para nos sustentar. Se você confia que Deus está ao seu lado, comente: Deus me sustenta. Em meio a todas as dificuldades, há um convite de Deus para que descansemos. Mas como descansar em meio ao caos? Não é uma questão de inatividade, mas de confiança. Descansar é saber que, mesmo quando não vemos a solução, Deus está trabalhando nos bastidores. Lembre-se de que, como Cristo, muitas vezes devemos descansar nas promessas de Deus e confiar que Ele tem o controle de tudo. O Senhor não quer que carreguemos o peso do mundo sozinhos. Ele nos chama para lançar nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Quando entregamos nossas lutas nas mãos de Deus, encontramos paz no meio da tempestade. Você tem aprendido a descansar nas promessas de Deus? Muitas vezes, ao lutar com todas as forças, podemos nos sentir desmotivados quando as respostas não vêm imediatamente. Mas é nesse momento de espera que a fé é fortalecida. O processo de luta e espera nos molda, nos ensina a confiar não apenas nas nossas forças, mas também na graça de Deus. Não estamos lutando sozinhos. O Senhor está conosco e Ele sempre tem o tempo certo para agir. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo nos ensina: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não destruídos. As adversidades fazem parte do nosso crescimento, mas Deus nunca nos deixa cair sem nos levantar. Você crê que Deus nunca te abandona nas adversidades? Comente: Deus nunca me abandona. A verdade é que a vida cristã não é sobre a ausência de dificuldades, mas sobre como lidamos com elas. Podemos ser atingidos pelas dificuldades da vida, mas em Cristo somos mais do que vencedores. O Senhor nos capacita para enfrentar qualquer batalha e, ao mesmo tempo, nos chama para descansar nele. Quando combinamos fé com ação, confiança com descanso, encontramos força para continuar. Lembre-se de que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1.
Não importa o que você esteja enfrentando, Deus é maior e Ele é contigo. Permaneça no vídeo, pois ainda tem uma palavra para edificar sua fé e uma oração para te abençoar. Veja o testemunho de Felipe. Era um homem comum, com uma vida simples, mas que enfrentava grandes desafios. Cresceu em uma cidade pequena, onde todos se conheciam, e desde jovem trabalhou arduamente para ajudar sua família. No entanto, com o tempo, ele se viu no centro de uma grande tempestade. Perdeu o emprego que tanto lutou para conquistar, seu casamento passou por dificuldades e foi injustamente alvo de fofocas que mancharam sua reputação. Sentindo-se perdido e sem forças, ele se afastou de tudo e todos, acreditando que não havia mais saída. Mas em um momento de desespero, lembrou-se de sua fé. Felipe se ajoelhou, orou com sinceridade e naquele momento, algo mudou dentro dele. Ele não apenas pediu a Deus por respostas, mas se levantou, decidido a agir. Com coragem renovada, começou a procurar novas oportunidades, a restaurar os laços quebrados e a lutar com a confiança de que Deus não o abandonaria. A cada passo de fé, Felipe viu portas se abrindo e, com o tempo, sua vida foi transformada. Ele percebeu que, embora as dificuldades fossem reais, a fé em Deus o capacitou a seguir em frente. E como ele, você também pode superar seus obstáculos com fé e ação. Que a mensagem que você ouviu hoje tenha tocado profundamente o seu coração. Lembre-se, a fé sem ação é como uma semente que nunca germina. Deus está te chamando para agir, confiar e descansar em sua providência. Que você possa ter a coragem de dar os passos necessários, sabendo que Ele é quem te fortalece a cada jornada. Agora quero fazer uma oração por você. Oramos. Pai amado, eu te agradeço por cada vida que está assistindo a esse vídeo. Te peço, Senhor, que fortaleças cada um de nós, dando-nos sabedoria para agir com fé e confiança em Ti. Que em meio às dificuldades, possamos descansar nas Tuas promessas e seguir em frente, sabendo que nunca estamos sozinhos. Que a paz que excede todo entendimento envolva cada coração agora, e que a partir deste momento, novas portas se abram e novas forças sejam derramadas sobre cada um. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração e crê que Deus vai te capacitar, comente amém abaixo e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais palavras de fé e esperança. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Deus possa realizar os desejos do seu coração. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.